chaves para poder trazer o ensino para o público externo. Então, a gente fazia eventos todo mês, antes da pandemia, mas como agora a gente está meio que em casa, literalmente, a gente achou essa forma de trazer o conteúdo, e é até legal, porque a gente pode fazer essa conexão, né? Olha, o senhor está em Porto Alegre, a gente está aqui em Maceió, e eu acho bem legal. A gente começou hoje um novo, a gente estava com um quadro que era a LAPEC em meio à pandemia, e agora a gente está com um novo quadro, que é Quartas Constitucionais, porque como o nosso objetivo realmente é o constitucional, a gente busca pegar as matérias que andam por dentro do constitucional. E aí eu achei que seria interessante convidar o senhor para falar sobre esse tema, porque foi um tema do meu TCC, do primeiro capítulo do meu TCC, que me deixou assim, encantada sua obra. Eu achei muito incrível, eu aprendi muito bem com ela. Então, por isso que eu fiz esse convite, aí o André com certeza precisava ser, mas agora para os outros, boa noite, vou apresentá-los, já que eu já me apresentei. Estamos aqui muito honrados com a presença do professor Dr. Ricardo, que ele possui graduação em Direito pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado pela Universitat degli... Difícil esse nome, mas se eu quiser. É professor, advogado, enfim. E a gente está aqui também com o professor André, que já é mais conhecido, principalmente pela galera da UNIT, que ele é doutor em Ciências Criminais pela PUC também, mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduado em Ciências Criminais pela SMAC, ele é coordenador do Grupo de Biopolítica e Processo Penal, professor e advogado. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para quem realmente interessa. Se o senhor quiser começar a falar, a gente está gravando, inclusive, se o senhor não tiver problema com isso, a gente está fazendo a gravação, então podem começar, fiquem à vontade. Mas, assim, primeiro deixa eu cumprimentar o Ricardo, né? Ricardo, é um prazer aqui estar conversando contigo, né? Depois de... Acho que a última vez que a gente se viu, acho que foi na banca que tu fez minha, né? De doutorado. Eu só sou doutor por causa deste homem também, né? Ele estava me avaliando, então ele também deu aval para o estrago. E falta a gente também combinar como é que vai ser, Lívia. Quem começa... Assim, se eu for falar depois do Ricardo, cara, eu vou ficar só no papagaio de pirata. Aham. Acho como vocês acharem melhor. Cara, diga aí, cara. Como é que você acha que a gente deve desenrolar isso aí? Assim, eu queria, antes de tudo, agradecer a Lívia pelo convite e cumprimentar também o André. Dizer que eu acho que nos vimos pessoalmente na banca de doutorado do André, mas depois eu até me recordo que a gente acabou falando sobre um congresso aí, e era uma data que eu não podia, e aí, enfim, ficou em stand-by, mas é que é uma satisfação poder te reencontrar, mesmo que por esses caminhos virtuais, né? Também mandar um abraço ali para o Marcos, né? Faz tempo que a gente não se vê. Enfim, acho que a dinâmica pode ser muito, assim, muito tranquila, muito informal. Então, só para começar, já que a proposta era essa, né? De poder debater um pouco sobre autoritarismo, talvez poucos momentos sejam tão propícios quanto esse que nós vivemos, né? Então, nós mais do que elucubrações sobre autoritarismo, nós temos condições, a nossa geração, mesmo que nós temos inúmeras gerações vivendo esse caldo cultural, nós, entre aspas, podemos ser privilegiados por ter presenciado, né, e ter habitado esse espaço-tempo, né, que acomete as instituições democráticas. Há uma forte crise institucional, para além daquela sanitária e da econômica. Nós temos no Brasil uma peculiaridade que é justo uma crise institucional muito, muito significativa, do que talvez possa assinalar, essa talvez a provocação inicial, assinalar um certo esgotamento da própria concepção de democracia liberal, né? Quando eu falo de liberalismo político aqui, eu me refiro a fundamentalmente aquela concepção que concebe a democracia como um locus privilegiado do votar e ser votado, do exercício desse aspecto da cidadania. Muito embora em outras dimensões, penso eu, nós tenhamos como que esquecido algumas dimensões substanciais ou fundamentais
da democracia, né? Ou seja, a democracia liberal, de uma maneira geral, ela se apresenta com essa faceta formal, né, das eleições, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer isso. É por demais conhecido dentro da filosofia política contemporânea. Eu estaria aqui o próprio professor Luiz de Ferraioli, que é um professor muito conhecido no Brasil, quando ele salienta o conceito de democracia substancial, que também envolve aquilo que a maioria não pode decidir, ou seja, os direitos e garantias fundamentais, e aquilo que a maioria não pode decidir que não, é a expressão dele, ou seja, aquilo que o Estado deve, né? Essas prestações sanitárias, as prestações educacionais, as prestações, os direitos prestacionais que são devidos pelo Estado como direitos sociais. Então, nós atravessamos aqui duas crises dentro da noção de democracia. Uma crise da própria representatividade, que é a crise que eclodiu com as eleições de 2018, e uma outra crise, que é a crise dos meios de se garantir uma democracia. Ninguém pode pensar que uma democracia pode ser garantida num estado selvagem, né, onde tudo vale. Então, sem esse abrigo que os direitos fundamentais oferecem às pessoas, nós não podemos falar, nem podemos exigir que as pessoas pensem em eleições quando, por exemplo, nós não temos aí os direitos mínimos necessários, sejam eles aqueles protetivos contra as investidas estatais, a gente chama esses direitos de liberdade, e outros que hoje, talvez, nesse campo, sejam tão ou mais importantes, como é o caso das prestações sanitárias. A gente vê hoje, especialmente, como o Brasil é um país multifacetado, muito grande, nós vamos ver estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, em que agora as UTIs estão lotando, né? E nós vamos ver falta de envio de medicamentos, enfim, uma série de coisas que o Estado deveria cumprir e não cumpriu, né? Então, e por outro lado, também vemos aí algumas discussões de ordem da precarização das relações de trabalho, que estão todas elas nesse imbróglio. Então, de uma maneira geral, assim, de forma muito introdutória, vivemos tempos peculiares com essa crise fundamental da nossa democracia. Bem, então a gente fica num bate-bola, né? Então deixa eu... Eu acho. Deixa eu rasgar um pouquinho de seda aqui, Ricardo. Eu sei que a gente não precisa de cerimônia, nem está aqui numa formalidade excessiva, mas é uma honra para mim estar aqui, podendo conversar contigo, cara, sobre esses temas que eu sei o quanto são caros a você. Inclusive, eu até brincava agora há pouco com minha esposa, dizendo, não sei o que é que eu vou falar, que o Ricardo já não vai falar antes, porque os meus referenciais na área são ele, né? Então, quando eu vou falar de autoritarismo e processo penal, eu uso a obra dele. Então, o que é que eu vou dizer de novo, né? O que é que eu teria a contribuir? Então, é uma obra fantástica, não vou nem te cobrar quando é que sai o volume 2, porque eu sei que as pressões já são grandes para isso, né? Então, fica aí o merchan, o Ricardo pode ser, de repente, muito educado para não usar o espaço para vender a sua obra, mas é um dos livros fantásticos dele, o último, acho que é o último, não sei se saiu outro depois, é o Autoritarismo e Processo Penal, me corrija se eu estiver errado, e acho uma obra, assim, indispensável para os amantes de processo penal. É daquele tipo de obra que eu sentia falta de ler no campo do processo penal brasileiro, que ele dá aquela largada de visão, né? Ele amplia o espectro ali, você lê e diz, poxa, como é que eu não tinha visto isso antes? E ajuda a formular uma série de pensamentos e consequentemente, também verticalizar um pouco mais toda a reflexão em torno do processo penal brasileiro. E a Lívia, Ricardo, ela foi me orientando, né, no TCC, então, daí eu passei as referências e as suas envolvidas, e ela também compartilhou dessa paixão pela leitura, pelo estudo, pelo que você produziu. E, então, assim, o que é que eu andei pensando um pouco para hoje? Como eu disse, acabei de dizer, muito do que eu leio, eu sei, eu referencio, eu pego do que o Ricardo fez, do que o Ricardo pesquisou, né? Ele falava lá do Falco Fragoso, ia lá no Christian Falco Fragoso. Aliás, estava me lembrando hoje também de uma das críticas que nunca saíram da minha cabeça da banca, né? A banca doutorado.
Porque tu dizia assim para mim, você dizia, olha, André, às vezes você usa o termo autoritarismo como uma, não sei se foi uma muleta ou uma coisa assim, um coringa. Tipo, tem que dizer, o que você tem que especificar, né? Você não pode ficar aqui, autoritarismo e democracia, como se fossem elementos fáceis de serem devidamente significados e utilizados, empregados ali na construção da tese. E eu ficava, pô, é isso, né? A gente assimila esses conceitos como se fossem conceitos tão do dia a dia, a gente acaba tão apregoado a um senso comum de que eu sei o que é autoritário, ou eu intuo o que é o autoritário, eu intuo o que é o democrático, que a gente não sai desse binarismo, mas é um binarismo que ele pode ser uma armadilha para uma série de elementos que estão aqui nesse entrecaminho, né? A gente tem que saber que tipo de autoritarismo a gente está falando, essas manifestações, a gente tem que falar, a gente tem que entender um pouco mais de democracia também. E aí, Ricardo e colegas aqui presentes, eu também queria cumprimentar o Marquinhos, né? Que está aí, o Marquinhos agora é coordenador do meu grupo de pesquisa, Biopolítica e Processo Penal. Então, depois de 10 anos, ele foi promovido, né? Então, é uma promoção lenta, mas que chegou lá. E aí o Marquinhos, que acompanha comigo desde o começo, meu primeiro grupo de estudo ainda, não é nem grupo de pesquisa, mas já nesse grupo atual, Biopolítica e Processo Penal, eu me vi, sobretudo lá na época da tese, Ricardo, quando eu tinha voltado para Maceió, e aí com aquelas leituras todas na cabeça, o convívio com o Guto muito forte, né? Augusto Jobim, professor Augusto Jobim, criminólogo, e aí eu andava meio insatisfeito com a democracia. Mas é complicado a pessoa criticar a democracia, porque parece que você... Aí é a questão dos binarismos, né? Parece que você está querendo defender um autoritarismo, quando, na verdade, o que você quer, o que eu queria fazer, né, o que muitos pretendem fazer, é colocar isso que a gente chama de democracia sob lentes mais acuradas, para que a gente pudesse entender como é que ela funciona, para que a gente pudesse entender que ela não pode ser ser dada por garantida, né? Algo já imediatamente compreendida. E aí eu sempre fico eu fico pisando em ovos, sabe, Ricardo? Eu não sei, eu digo aí até agora. Critico a democracia, critico certa dimensão dos direitos fundamentais, longe de querer dizer que os direitos fundamentais não são necessários, tá? Não é o que eu estou querendo. A gente tem que fazer essa ressalva o tempo todo quando faz esse tipo de abordagem, mas é necessário, é fundamental também repensar o que a gente chama de democracia e repensar o funcionamento de direitos e garantias fundamentais para um processo penal de melhor qualidade. Então, é fundamental a gente entender que criticar a democracia não é cair no autoritarismo e que o autoritarismo ele tem ele é um fenômeno polifacetado, né? E o Ricardo conseguirá falar muito melhor do que eu sobre essa perspectiva. O meu bebezinho está aqui clamando pela minha presença, mas ele vai ter que esperar um pouquinho. Eu acho que a título introdutório é isso, né? A minha apresentação, todos aqui praticamente são alunos da UNIT, se não foram meus alunos, provavelmente serão. Então, é um prazer. Queria agradecer, claro, o convite da Lívia, né? Um convite aí com muito carinho. A Lívia, há muito tempo, também quer elaborar alguma espécie de debate que me envolva, né? Mas o tema constitucional, claro que não passa ao largo do processo penal, mas questões muito particulares do processo penal talvez não tenha sido até o momento o foco da LAPEC, mas é um prazer aqui estar contribuindo com vocês. André, eu tô muito de acordo contigo sobre o aspecto relacionado à questão da democracia. E às vezes, parece que nós não estamos falando de processo penal, e eu tenho, nesse ano, eu acabei fazendo muitas lives sobre autoritarismo, né? Teve uma época que eu só falava de nulidades, e agora eu falo de autoritarismo. Embora os dois estejam muito correlatos, sejam temas muito correlacionados. E é interessante que, muitas vezes, a expectativa de falar, não, de processo, né, quais são os institutos, etc., e eu, de partida, eu me inclinaria para começar a ênfase, como fiz, tocando na questão da democracia. Por que razão? É porque existem diversas concepções de democracia, muitas daquelas que nos são vendidas não são propriamente, não poderiam ser chamadas propriamente de democracia. Aí por quê?
nós vamos encontrar vários autores que assinalam, né, ou sinalizam a possibilidade de uma democracia autoritária, com todas as letras, né? Então a conjunção. Por que razão? Porque há uma tendência dentro do segmento liberal, seja da escola liberal austro-americana, do ordoliberalismo alemão, do anarco-liberalismo, né, do anarcocapitalismo. Enfim, tem muitas variantes, mas eu gostaria de tomar como referência o Friedrich Hayek. O Hayek, para quem não conhece, ninguém tem obrigação de conhecer, mas é um autor que vale a pena ser conhecido, porque, de forma muito corriqueira, ele é um autor de base muito citado pelas escolas liberais, né, pelos institutos liberais, né, Instituto von Mises, MBL, todos esses think tanks, eles vão recorrer de uma maneira ou outra ao Hayek. E o Hayek, que é um economista, o Hayek e também o colega dele da escola de Chicago, o Milton Friedman, eles vão prestar assessoria ao governo Pinochet no Chile em 73, aí nos anos subsequentes, a que a junta militar no Chile toma posse, né, através do golpe de Estado contra o Salvador Allende. Isso é muito importante, porque o Hayek, lá 76, 77, ele dá uma entrevista no jornal El Mercúrio, que é o jornal chileno, que não é o jornal de oposição, né? Mas e lá o Hayek ele dizia da plena compatibilidade entre um regime ditatorial. Ele diz assim: eu prefiro um regime ditatorial com liberdade de mercado do que um regime democrático com intervenção estatal. E ali estão bases, para mim, que são muito caras. Eu estou falando muito mais agora. O André cogitava, né, falava do volume 2, é um pouco, eu estou partindo disso. Eu estou partindo disso porque hoje nós enxergamos um ataque aos direitos e garantias fundamentais que já não são, de uma maneira muito direta, questões que são ligadas ao que eu chamo de velho autoritarismo. Os velhos autoritários, e eu faço um pouco esse recorte no livro que o André cita, mas a ideologia autoritária clássica no Brasil, ela é feita por sociólogos, como foi o caso. Exceção do Francisco Campos, que é um cara que transitava por todas as áreas. Não, Francisco Campos, Azevedo Amaral, Alberto Torres, Oliveira Viana, todos eles sociólogos. E há uma passagem no pós-64, na pós-ditadura de 64, que a voz dos autoritarismos, a voz da ideologia autoritária, vem pelos economistas. Então, nós vamos encontrar uma série de discursos que são claramente autoritários, agora revestidos por um verniz da economia, e da economia liberal. Daí porque pode causar certo espanto, né? Mas o von Mises, né, é um liberal clássico, ele defende a liberdade de mercado. Sim, assim como, por exemplo, ele defende que o dono de restaurante pode se negar a servir alguém que é negro porque ele tem preconceito, ou que seja judeu, ou que seja esse tipo de liberdade, uma liberdade, como alguns vão dizer, a liberdade de expressão, que é utilizada para bullying, para preconceito, para verdadeiras devassas hoje nas redes sociais, sob o argumento da liberdade. Então é preciso ter atenção até em que momento essa liberdade ela não se transforma numa liberdade tirânica. Esse é um ponto, né? Ou seja, um ponto de inflexão, né, no que esses movimentos de extrema direita vão dizer que os protestos a favor do fascismo, do nazismo, são liberdade de expressão, quando não são, quando em países são atos abomináveis e criminalizados. Então, para colocar já quase na direção do processo penal, eu colocaria dois momentos muito claros em que o discurso autoritário no processo penal ele se desenvolve. Um clássico, que é o que eu procurei estudar nesse mais recente livro, e agora no volume 2, como que se dará o discurso economicista. Né? Não há outra forma, por exemplo, da Lava Jato ter sido instalada. A Lava Jato, fundamentalmente, ela é
baseada em premissas de análise econômica do delito. Para quem tem dúvida disso, vale muito a pena pegar aquele projeto 10 medidas contra a corrupção e eles vão fundamentar vários projetos altamente autoritários com base na premissa de que quanto mais pena, mais fácil é reduzir o delito, etc., que são desenvolvimentos da Escola de Chicago. Então, nós vemos hoje o neoliberalismo ser utilizado para fundamentar e dar assento ao autoritarismo contemporâneo. Então, um pouco essa é a minha pesquisa contemporânea, tentar enxergar, compreender como nós chegamos até aqui e compreender as formas contemporâneas de revestimento desse autoritarismo. E, claro, mais adiante eu consigo dar alguns exemplos mais claros de processo penal, mas como ainda a gente está tentando restringir aqui o nosso tema, então a gente parte dessa ideia, né, de que temos democracia tem sofrido ataques, e outro é que o neoliberalismo é responsável por esse processo de desdemocratização. Essa é a expressão que eu utilizaria, é uma expressão que aparece na filosofia, especialmente a professora Judith Butler, ela vai tratar dessa forma, desdemocratização, ou seja, a erosão desses nossos construtos que foram aí da década de 70 em diante, né? Os movimentos de direitos civis, todos os direitos sociais, eles vão sendo minados, têm sido minados. André, contigo. Então vamos lá, esse bate-bola. Só complementando, né? Assim, eu concordo completamente com o que o Ricardo expôs. Bem, o meu pensamento é muito afinado com o dele, né? Não vou dizer que a gente se afina, afinal de contas, eu li para fazer a tese e, em seguida, em alguns artigos que eu usava muitas referências produzidas por ele também. Mas primeiro, um ponto, justamente esses pontos que eu costumo chamar de pontos plot twist, lendo a obra do Ricardo, Autoritarismo e Processo Penal, é essa questão da democracia autoritária. Eu confesso, Ricardo, que eu não lembro de ter lido essa expressão em qualquer outra obra anteriormente. Eu lendo a tua, quando eu olhei que você vai conduzindo, e você vai conduzindo muito suavemente o leitor até chegar na conclusão da democracia autoritária, é aquele momento, né, que você... poxa, meu Deus do céu, como assim? Estava lá o tempo todo. E aí ele vai lá e mostra, né? Vai lá no código na exposição do Código de Processo Civil, vai lá no Francisco Campos, vai colocar. E eu, cara, é isso mesmo, né? Então, dentro desse momento que eu estava mais ressabiado com a democracia, deixa eu ver aqui, eu escolhi um péssimo local para ficar, talvez eu tenha que mudar. E aí, depois eu fiz as pazes com a democracia, porque é curioso a relação com a academia. Não sei se é assim também para vocês, se foi para o Marquinhos, se foi para os demais. Tem outros colegas aqui presentes, eu vi alguns professores entrando, queria cumprimentar aí a professora Rita, a professora Fabiana, a professora Lara, da LAPEC, né? Mas se eu esqueci alguém, me perdoe. Então, a minha relação é o seguinte: quando eu estou lá mergulhado na tese, eu fico com um pensamento totalmente crítico, né, a praticamente tudo. Então, tudo fica muito à flor da pele. Depois, parece que você sai, você atravessa um portal e volta ao senso comum, e aí você olha, não, peraí, eu estou sendo muito radical com isso, aqui eu estou sendo muito exagerado. O senso comum, ele suaviza, o que é também interessante, né, afinal de contas, como Boaventura fala, o senso comum também tem o seu valor, obviamente, um certo diálogo com o senso comum deve ser travado, até para que a gente não se encastele na própria academia. Então, eu voltei a fazer as pazes com essa democracia liberal burguesa, mas, um pouco mais recentemente, tenho me visto envolto com algumas leituras anarquistas. Não que eu possa me considerar um anarquista, longe disso, mas eu acho interessante. O parâmetro que eu faço é um pouco a comparação com o abolicionismo. Eu não sou um abolicionista, mas eu acho importante ler abolicionistas para que a gente possa verificar a possibilidade ou não de legitimação do direito penal, né? Então, para que se legitime a democracia, é importante ler anarquistas, que os bons vão colocar, muitas vezes, o dedo na ferida, né? Vão pegar lá o nervozinho exposto. Então, a possibilidade de uma democracia autoritária, como o Ricardo bem colocou, acaba despejando luzes em uma série de elementos, inclusive bastante contemporâneos, né? Que a gente pode ver pelo mundo afora. Uma das ameaças, talvez uma das ameaças, se é que podemos falar assim, uma das ameaças vindouras, se já não está aí
entre nós, é justamente a possibilidade do capitalismo ter encontrado no autoritarismo o seu melhor lubrificante, né? O seu melhor azeite. Então, a partir disso daí, a gente tem aí a China como uma espécie de laboratório, onde consegue juntar muito bem uma abertura gradual do mercado com alguns elementos autoritários muito intensos, e tem sido, querendo ou não, de certa forma, tem dado tom, né? O que é que a gente percebe? A gente percebe que uma série de países tem, com o discurso neoliberal, com o discurso de competitividade, com o discurso de a gente precisa ter um produto para oferecer que seja competitivo com os países que assim adotam, né, que adotam essa postura, eles vão depredando, eles vão se nivelando por essa régua imposta por esse germen que me parece, e aí talvez, Ricardo, a gente comece aqui algum ponto de discordância, não sei, que é inerente a toda democracia. Me parece que toda democracia ela tem um germen de um autoritarismo. Agora, que tem que ser constantemente esconjurado, né? É algo que, quando a gente fala em garantias fundamentais, eu vou ter que interromper minha fala, senão eu vou ficar gripado, tossindo e vou achar que estou com Covid. Mas deixa eu complementar aqui o que eu estou dizendo. Quando a gente fala em garantias fundamentais, me parece que a gente está falando de uma tentativa de décadas de esconjurar esse germe do autoritarismo. Afinal de contas, quando a gente fala de democracia, o que é que a gente está falando? Aí o Ricardo falou de democracia liberal, né? Você ainda um pouco mais marxiano, democracia liberal burguesa. Então, a gente está falando de algo cujos valores foram sedimentados ali no século XIX, virado do 18 para 19. A gente está falando de uma série de limitações que foram construídas, ou foram pensadas e elaboradas, e depois tentaram-se, ou tentou-se, pelo menos em nível discursivo, colocar em prática toda aquela principiologia que a gente estuda no começo de Processo Penal 1. Né? Então, quando a gente vai dar aula lá de Processo Penal 1, cada vez mais eu me sinto como dando aula de Penal 1, com os princípios do penal. Né? Quando eu vou falar de intervenção mínima, dá vontade de colocar o nariz de palhaço para falar de intervenção mínima em direito penal. Em processo penal, uma série desses elementos também vem se tornando cada vez mais, elementos de fantasia, infelizmente. Tentativas, talvez, esvaziadas, desidratadas, de esconjurar o germe do autoritarismo, que é necessário para que você tenha um mecanismo de imposição calcado em alguma autoridade. Eu não quero aqui cometer o deslize de equivaler autoritarismo com autoridade. São elementos diferentes. Agora, é claro, eu estou dizendo que é necessário você executar, você pôr em execução algum nível de poder, quando você fala de polícia, quando você fala de juiz, quando você fala de Ministério Público. E esse nível de poder, ele tem que ser controlado o tempo todo, porque é justamente a ausência desse controle que faz descambar para um autoritarismo, infelizmente, nessa leva, vamos chamar assim, né, disfarçado, né, porque é o pior autoritarismo possível. Uma coisa é você ter aquele autoritarismo declarado, aquele que é isso daí, pau na mesa, e aí, vai peitar, e aí você, poxa, eu tenho aí um inimigo declarado, eu posso combater ele em tais e tais aspectos. Outra coisa é você ter um discurso que você envelopa, né, elementos profundamente autoritários, dando uma roupagem, um verniz de liberdade, de que você está defendendo a liberdade, que ali é a máxima defesa da liberdade, e quem quiser pensar em contrário, agir em contrário, está combatendo a liberdade. É interessante que a liberdade, quando ela é levada à sua enésima potência, ela acaba incorporando a liberdade de ser autoritário, né? Então, deixa eu ser autoritário, eu tenho liberdade para ser autoritário, respeite a minha liberdade. Então, a gente tem todas essas tintas aí presentes, aí para a gente tentar caminhar um pouco mais para o processo penal, que vão estar presentes, obviamente, porque o processo penal ele não funciona fora do mundo, por mais que a gente estude muitas vezes em laboratório, em sala de aula, né, um processo penal ideal, que a gente está o tempo todo tentando fazer a correlação com a realidade, mas eu já tive a oportunidade de ver um plano de aula do Ricardo, fantástico, né, me inspirei, inclusive, para fazer boa parte do meu plano de aula. Imagino que ele faça também sempre essas correlações, porque, infelizmente, uma coisa é um processo penal que muitos manuais vendem por aí, ou insistem em vender, ou apenas analisam superficialmente. Outra coisa é o que a gente vê, e o que a gente vê é muito mais perverso de ser pervertido mesmo, né? Da gente entender que o que está lá no plano normativo, ele não é mais o que é aplicado.
a normatização, ela acaba se tornando apenas um dos elementos que precisam ser contornáveis com alguma espécie de maleabilidade retórica, alguma hermenêutica aliada a elementos de argumentação, para que você possa pôr em prática o seu desejo autoritário. Acho que é isso, por hora. Ricardo. Então, de fato, a democracia, ela tem essas zonas cinzentas, né, zonas de distinção, em que no máximo que se consegue dentro desse modelo inserido numa lógica de economia de mercado, a da limitação, né, de colocar obstáculos a esse poder, é o que se pode fazer, né, pelo menos a não ser que se queira um outro sistema, e aí é preciso construir desde o zero. Mas, se nós tomarmos aqui, e essa expressão que o Michel Foucault usa lá no Nascimento da Biopolítica, ele vai usar a expressão chamada mecanismos liberógenos. Os mecanismos liberógenos são aqueles que, a pretexto de exercício da liberdade, ele a limita, ele a sufoca. E é um pouco isso o que nós vamos vivenciando nas próprias concepções de processo penal que vão se desenhando nesse século XXI. Eu particularmente, sou muito pessimista em relação à maneira como as coisas vão se conduzindo. E quiçá a nossa alternativa, que não tardará se avizinhará, é aquela entre um processo penal de corte inquisitório ou não ter processo. Porque eu não sei se vocês acompanharam a discussão que tramitou na discussão do pacote anticrime. Um dos elementos que não foi inserido no pacote anticrime foi o chamado plea bargaining, né? Então, a discussão sobre negociação de pena. Hoje, se nós tomarmos como modelo, e aí, André, o curioso é que, para alguns, o modelo de sistema acusatório por excelência, o sistema americano, tem um sistema carcerário hiperinflacionado, com cerca de 95% a 97% desse contingente condenado sem processo, por acordo. Então, também é curioso que, em face das alternativas, o modelo inquisitório talvez não seja o pior já existente. Talvez nós estejamos no caminho da construção de um sistema ainda mais perverso, que é o de um processo no qual, se você caminha até o fim pelo procedimento comum, o procedimento inquisitório, você pode nem mesmo ter processo e escolher sofrer uma pena. É um pouco essa possibilidade da transposição do modelo americano para o nosso, que permite que se acentuem algumas premissas ou algumas estruturas de matriz inquisitorial. Então, adicionar um plea bargaining numa estrutura, numa espinha dorsal inquisitória, contribui para que se maximize esse sistema inquisitório. Não se importa um mecanismo, não se pensa que aquele mecanismo importado vai mudar por completo o sistema que importa. Isso é bem evidente nos estudos de direito comparado. E eu diria, além da iminência do plea bargaining, que vai atingir especialmente essa população mais carente, porque é essa que vai fazer acordo, no qual não vai ter o advogado para ajudar, teremos aqueles que são ajudados por advogados carreiristas ou interesseiros, que vão fazer acordo mesmo contrário aos interesses do acusado, a que se fazer uma meia-culpa ao Estado da nossa advocacia criminal, meio que amarrada, emudecida e que pouco tem feito para melhorar o nosso sistema democrático e processual penal. E, além disso, não esqueçamos que existem os réus julgados pela própria polícia através das ações de letalidade policial. Esses que nem vão para o processo. Esses que a Lola Niar de Castro chamava de direito penal subterrâneo. O Brasil tem um índice altíssimo de morte por policiais. Assim como tem muitos policiais mortos. Não há que se enganar em relação a isso. Mas essa lógica, que é uma lógica militarizada, ela faz, digamos assim, um processo penal de fato. Se julga,
E o próprio Orlando Zacconi tem um texto chamado Indignos de Vida, em que grande parte, não saberia precisar em termos de quantificação, mas colocando em termos, vamos assim, por baixo, 95% dos mortos pela polícia no Rio de Janeiro, e que a polícia diz estar em situação de tráfico, eles sequer são denunciados. Então, imaginemos que aqui grande parte da criminologia tenha atribuído severas críticas à atuação policial, e o Zacconi vai dizer, mas tem um órgão aqui que não fiscaliza, né? O tal fiscal do cumprimento da lei, o Ministério Público não denuncia. Então, é como se dissesse, se está em determinado local, é uma pessoa de comunidade, e se for negra, de preferência, o assassinato está garantido e passará impune, né? Então, nós vemos essas expressões muito claramente, que eram até então aspectos de senso comum, quase até folclórico, acabam sendo incorporadas pelas instituições, o que é um indício claro e veemente de como há uma certa refutação expressa ou implícita das próprias bases igualitárias que fazem um elemento interno, um elemento importante da democracia. Além disso, antes de passar a palavra para o André, também vivenciamos do outro lado, né, se aqui nós vamos ter uma atuação policial letal, se a gente vai ter coações com penas altas para forçar um acordo, isso já aconteceu na própria Lava Jato, nós vamos ter a instalação de um paradigma anticorrupção e antilavagem de dinheiro, eles andam juntos, que vão, de uma certa forma, estabelecer, eu diria, de forma também pessimista, novos quadros dentro do processo penal contemporâneo. Vou citar 2 efeitos imediatos disso. Número 1, rebaixamento de estándares probatórios. Em casos, ou como está acontecendo, casos difíceis, precisa menos prova. Mas como assim? Como que precisa menos prova em caso difícil? Quem é que diz que o caso é difícil? Vem dado pela corrupção, vem dado pela lavagem. Outros casos de inversão de ônus da prova. Há um caso paradigmático do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aplicando carga dinâmica da prova, aquilo do processo civil, dizendo, como lá o Código de Defesa do Consumidor, né? Então o consumidor não precisa provar. Então, é uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dizendo que o MP é mais frágil que o réu naquele caso e não precisa provar. Era o caso de receptação. E mais, na própria lógica, algumas modificações em torno das próprias provas ilícitas. Uma espécie de americanização das provas ilícitas no pior sentido do termo. Ou seja, de se importar exceções à prova ilícita. O projeto das 10 medidas traz todas essas lógicas, essas exceções à prova ilícita que funcionam nos Estados Unidos para cá. É o projeto do Ministério Público. Ou seja, que nós tenhamos um processo penal isento de provas ilícitas. Vale muito a pena ser analisado esse projeto. Esse é o projeto. As 10 medidas é o projeto mais autoritário que eu conheço em nível de direito processual penal ocidental. É pior que mãos limpas, é pior que uma série de operações deflagradas. É, digamos assim, o ponto zero do processo penal. Depois das 10 medidas, caso seja aprovada, nós podemos falar em qualquer coisa, menos em processo penal. André, falei demais. Nada, imagina. Quanto mais você fala, melhor. Mas vamos lá. O Ricardo falando, eu vou pensando aqui, tem que anotar, né? Senão a gente se perde, eu penso 5, 6 coisas e acaba não saindo na hora. Me ocorria, Ricardo, quando tu falava, aquela história, já no senso comum, de que, como é que os alemães deixaram o nazismo chegar e se instaurar, e a gente vivencia um pouco a história, né? O autoritarismo sedimentando pouco a pouco, e a gente vai percebendo as estatísticas de mortes em comunidades, genocídios de populações pretas, pessoas presas em containers, né? Presas em lixeiro em frente à delegacia,
E a gente percebe o maravilhoso poder do discurso. O discurso é fantástico, o discurso ele consegue moldar qualquer tipo de legislação. Então, a legislação, é por isso, aí onde está uma das minhas implicações com a democracia liberal, né? Entender que, por mais que eu tenha um dispositivo de lei preciso, não há precisão suficiente que o blinde de discursos poderosos e de desejos de potência, né? De desejos de você conseguir se apropriar daquilo para um interesse muito particular. Eu não queria, e nem posso, como professor de direito, retirar por completo, esvaziar a importância da lei, mas cada vez mais eu entendo que a lei é um elemento muito efêmero no campo, onde a gente tem que batalhar para conseguir conquistas, né? Onde a gente tem que disputar, inclusive em nível discursivo, né? Onde a gente não pode deixar esse campo ser tomado por pensamentos autoritários, né? Para não tentar simplificar demasiadamente. Então, a gente percebe, talvez, se pudéssemos fazer um paralelismo a essa, como os nazistas, como os alemães deixaram os nazistas, talvez a gente pudesse até fazer isso, como é que deixaram um processo penal inquisitório se instaurar. Assim, né? Assim, a gente tem aí elementos de medo, de governamentalidade, de governança pelo medo, né? De você governar, fazendo com que o medo seja tônica, e você usa isso para incrementar o seu poder e para precarizar, né? O discurso é sempre o do pode ficar pior, né? Aquele discurso de você quer emprego sem direitos, quer trabalho sem direitos, ou você quer direito sem emprego? Cara, eu quero os dois, cara. Eu quero os dois. Aí alguém vai chegar e vai dizer, não, mas não pode. Aí é um lençol curto. Você puxa para cá, não tem ali. Tá, peraí, então tem alguma coisa errada aí. Então vamos ver. Para onde é que está indo esse dinheiro aí que não está podendo garantir os direitos, né? Para onde é que está indo essa configuração aí de elementos? Quem é que está se dando bem com isso? Porque num jogo alguém se dá bem, né? Todo jogo alguém se dá bem. Não há, o dinheiro não se evanece, né? Não há um desaparecimento do que uma vez a gente tinha e hoje nós não conseguimos ter mais. Então, é um discurso que faz com que a gente olhe para trás. Então, é isso que você quer? Veja como era pior, né? Veja como a gente está melhor. Eu vou até ser um pouco cretino para trazer aqui como uma espécie de sendeiro para o futuro o Jock Young, lá no Chronological Imagination. A gente tem que pensar, né? A gente tem que sair dessas armadilhas colocadas pelo já posto. Eu sei que é muito fácil dizer isso, senão a gente tem que criar um novo. Muito fácil, né? Pense em algo que nunca existiu, nunca vai pensar. A gente sempre vai usar os nossos referenciais como o paradigma para tentar construir. Mas essa comparação com o passado, ela é perversa, cara. É uma comparação de, olha, pode ficar pior, então é melhor pegar o plea bargain, porque a coisa pode piorar. Então, essa comparação, ela é muito complicada. E aí, eu compartilho, mais uma vez, também, do pensamento do Ricardo, em relação com essa prognose mais realista / pessimista, entendendo que, sim, eu acho que o plea bargain, infelizmente, veio para ficar, né, e tende a se ampliar, né, a níveis talvez até, quiçá, superiores ao norte-americano. Afinal de contas, os norte-americanos ainda conseguem manter uma estrutura de justiça cara, mas quando querem, minimamente funcional para os 5% de casos não resolvidos por plea bargain, e a gente está envolto eternamente com o discurso de precarização do orçamento do judiciário. Né? Particularmente, veja só, pessoal, eu não consigo, já aconteceu isso, eu não consigo estar numa mesa com um desembargador que está chorando porque o orçamento do tribunal dele não dá para pagar, e não lembrar do orçamento, do valor, do salário, de todos os auxílios, de todas as questões que estão lá postas. Então, quando a gente tem esses discursos prontos, é um discurso que ele está pela preservação de interesses. Né? Quando a gente tem o presidente que vai dizer, olha, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, acabou, né? Acabou, e agora? Não tem. Fazer o quê? A gente tem que entender que os militares estão ganhando muito nesse governo. Então, o dinheiro não vai desaparecer, ele vai se deslocar. Ele vai estar sempre ali ao lado daqueles que estão servindo ou não de apoio, de lastro, para o exercício de um projeto de poder. E aí também concordo, Ricardo, pelo menos contemporaneamente,
O inquisitorialismo ele não tem dado sinais de arrefecimento, muito pelo contrário, né? Eu, semana passada, entrei rapidamente num encontro que o Ricardo estava, no Giro Processual, né, lá com a Elda e tal. E aí eu peguei a parte que o Ricardo falava que o inquérito policial, ele seria uma espécie de... Ele teria um protagonismo cada vez maior, né? Que as coisas poderiam ser resolvidas cada vez mais ali no inquérito policial. É um tema que me é muito caro, né? Foi um tema, praticamente o tema da minha tese, e na tese eu tentava nadar em sentido contrário, eu tentava tirar toda a ênfase do inquérito policial. Mas a minha tese é um documento de romantismo processual penal, né? A minha tese ela é uma tentativa de dizer que as coisas podem funcionar de outra maneira, porque eu sei que eu nado contra a corrente quando eu proponho algo que hoje não tem a menor condições de se efetuar, né? A gente não consegue ver. O que a gente percebe é justamente isso. O inquérito policial sendo o protagonismo, que vai fazer com que muito se esgote no que está lá. O juiz ele vai só chancelar cada vez mais. Um dos pontos, Ricardo, para trazer outros elementos aqui para a gente conversar, e já vou passar a palavra para você, com os quais eu tenho me abraçado e modificado meu modo de pensar em relação à época do doutorado, tem a ver com a questão da verdade real, formal, processual, o que quer que seja. Eu não sei, e aí eu sempre que eu posso, eu tento fazer uma espécie de autoanálise, se profundamente afetado por fake news, né, por entender que, não eu por fake news, é por entender que o mundo está repleto de fake news e que a gente precisa de alguma âncora, a gente precisa de algo minimamente coeso, né, para que a gente possa viver, né, possa trafegar mundo afora, ou justamente pelas leituras que eu tenho feito e por pessoas de extrema competência que têm trabalhado bastante com epistemologia dentro do processo penal. Eu tenho tentado reformular, repensar muitas questões ligadas à verdade, à impossibilidade do seu alcance, do seu atingimento. Não que eu ache que a verdade possa ser alcançada, mas eu acho que é uma concepção absolutamente esvaziada de verdade. A verdade não existe, então vamos aqui nos agarrar pura e simplesmente às regras do jogo, é perigosa, porque é um discurso que ele não tem grande adesão e ele pode servir ao nosso adversário, né? Então, se a verdade não existe, então eu também posso colocar as regras do jogo que eu tenho mais interesse, ou que a sociedade, na sociedade sempre olha, o povo quer, né? As regras do jogo que o povo quer. Então, eu tenho encarado, não sei como é que você pensa isso, a verdade como um possível aliado, né? Assim, elementos rigorosos de epistemologia dentro de um processo penal pode fazer com que uma verdade não real, mas uma verdade que tenha mais... Eu estou hesitando falar a palavra correspondência, mas é bem isso. Tenha certa correspondência com os fatos, mas que possa servir como uma espécie de constrangimento dentro de um nível bem mais rigoroso de controle epistêmico. O problema é que, aí mais uma vez, vem o pessimismo, eu não acho que haja um mínimo de interesse para isso, né? São controles epistêmicos que demandam, às vezes, dinheiro e, muitas vezes, demandam posturas que não são, pelo menos quem trabalha, quem advoga, quem é juiz, quem é promotor, sabe que são posturas que não são compartilhadas pela imensa maioria dos atores no campo jurídico. Então, querendo ou não, o discurso neoliberal, que o Ricardo começou falando, que a gente começou falando, ele invadiu todos os escaninhos, né? Então, ele está presente também no judiciário. O discurso é eficientista. E quando a gente fala em controle epistêmico, a gente está falando de algo que vai retardar a busca pela justiça. Então, em prol de uma justiça célere, eu sacrifico a própria justiça, né? Ou a possibilidade de tê-la. Por quê? Porque são mecanismos muito de baixíssima adesão e de baixíssima possibilidade de modificação contemporânea. Afinal de contas, quando é que a gente vai ver uma população em massa pedindo por cortar 20 centavos e por controles epistêmicos dentro do processo penal? Isso vão ser discursos relegados à academia, infelizmente. Tu tem razão. Eu acho muito improvável que esse protesto algum dia aconteça. E eu tenho acompanhado algumas discussões sobre
digamos assim, o retorno da temática da prova no processo penal, no processo civil, ela já estava mais presente em algum tempo a mais, né? Ela hoje tem aí 2 centros de discussão, que é na Itália, o Michele Tarufo, e hoje, como centro mesmo, a Escola de Hirona. A gente tem hoje vários pesquisadores no Brasil que se dedicam a essa questão do controle epistêmico, né? Como falava o André, o professor Geraldo Prado, a Juliana Matida, Antônio Vieira, o próprio Badaró, escreveu um livro recentemente. Eu tenho um sentimento ambivalente sobre isso, André, por uma razão, claro que concordo contigo quando isso é uma meia-culpa, né? É uma meia-culpa enquanto programa de pós-graduação, se fala em que não tem verdade no processo, sim, mas tem o quê? Então, o juiz estaria livre, né, de qualquer decisão com correlação fática. Eu acho perfeitamente que a denúncia tem que ser amparada em correlações fáticas, em ilações, e o próprio juiz tem um dever que é o de raciocínio fundamentado sobre aquilo, sobre o modo como ele decidiu. Até aqui, me parece que essa introdução da verdade, seja lá qual ela for, ela é benéfica. Por outro lado, a entrada forçosa da epistemologia, se nós dissermos com todas as letras que as provas no processo penal seguem uma linha obrigatoriamente epistêmica, né, de confronto fático das inferências, nós vamos ter alguns problemas. O primeiro deles, por exemplo, é que essa linha da americanização, ela é compatível com o que o Tarufo defende, é a linha de que acena pela abolição das provas ilícitas. Trocar a prova ilícita por punição civil e penal ao policial que encontra a prova ilícita, mas mantê-la no processo. Por exemplo, essa é uma consequência, porque aí a premissa é quanto maiores os elementos de informação, mais fácil ou melhor é a apuração da verdade. Então, esse também é um problema, porque aí nós entramos numa perspectiva de uma máquina onívora, né? De verdade, produção de fatos, como dizia o Cordeiro. Então, tem esse aspecto, a meu juízo, problemático, que pode incentivar, a partir dele, outras situações que são de descumprimento, por assim dizer, de regras fundamentais. Também me parece que essa premissa, André, ela também fomenta as atividades investigativas de magistrados, se tomarmos em consideração que, em alguma medida, a imparcialidade tenha correlação com a atividade desse magistrado no processo. Então, por isso hoje o meu sentimento em relação à questão da verdade, ele é ambivalente. Muito embora o que sim me parece o ponto em que ambos vamos concordar é que a verdade, independentemente de como nós a chamemos, ela é desse mundo. Essa é a expressão do Foucault, né? A verdade é desse mundo. E o Foucault fala em regimes de veredição. Quais são os regimes que nós encontramos na história da civilização para atestar que A ou B ocorreu? E é possível nós vermos como o Foucault tenta fazer isso, seja lá na verdade as formas jurídicas, seja mais recentemente no seminário de Louvain, que foi o seminário do Agir Mal, Dizer a Verdade, onde ele tenta encontrar as formas com as quais culmina na confissão, né? Como a confissão se tornou esse elemento, esse dispositivo, que é ao mesmo tempo um dispositivo de cunho sexual, mas é um dispositivo também que produz verdade do processo, que é reatualizado hoje pelas nossas sessões de psicólogos ou psicanalistas, sobrevivência da velha confissão, nós fazemos por esses meios, mas o Foucault tem muita razão ao sentir que a confissão é um dispositivo, e se nós tomarmos em consideração o plea bargaining americano, esse que é responsável pela grande parte das condenações, é uma confissão qualificada, né? É uma confissão com acordo. A colaboração premiada parte da confissão. O acordo de não persecução penal parte da confissão. Então, o que de fato nos coloca numa condição
historicamente falando, em relação aos velhos inquisidores, porque eles torturavam e hoje nós não? Será que o John Langbain não tem razão quando ele afirma que a delação premiada, colocar alguém na prisão para fazer ele confessar, para ter benefícios, não é uma forma contemporânea de inquisição? O professor Ennio Amodil, professor italiano, chama isso de suave inquisição. É uma inquisição que troca o castigo pelo prêmio. Mas a lógica é a mesma. A lógica continua sendo a de fazer brotar palavras na boca de um sujeito investigado. Esse é o processo que o Pietro Verri descreve lá no Observações sobre a Tortura, que o Cordeiro, num romance chamado A Peste, ele descreve a famosa peste milanesa. Então eu queria tocar nesse ponto, que nós temos um marco de continuidade nos regimes de produção da verdade. Por mais que nós possamos pensar em várias coisas para colocar no processo, em grande parte ainda estamos autocentrados na figura da confissão. E agora, além da confissão, nós vamos ter, digamos assim, uma extensão, que é essa prova de natureza tecnológica, técnico-científica, de uma maneira geral. Porque vamos encontrar a prova genética, o corpo vai falar por você, vamos ter imagens e dados, né? E os dados, como o novo corpus, essa é uma definição do próprio Stefano Rodotà, que é o pensador, um pensador italiano que ajudou a construir o conceito de direito de personalidade para a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Ele entende, né, nos seus últimos escritos, o Rodotà entende que o conjunto de dados, esses dados que são minados, né, são minerados, perdão, esses constituem um novo corpus na contemporaneidade. Como havia na semana passada discutido sobre busca e apreensão, hoje, para um policial, é muito mais eficaz ele conseguir apreender um celular do que conseguir fazer uma busca em 3 ou 4 imóveis do sujeito. O volume de dados é infinitamente maior. Confissão, metadados e dados. Esse é o processo penal do futuro. E eu pergunto, e nós estamos brigando por contraditório, que há de contraditório aqui para se fazer? Que tipo de contraditório? A gente está delegando extração de dados para empresas privadas, que naquela mesma fala, dizia eu, que sequer operam com código aberto, uma empresa israelense que extrai e faz correlação de dados, e esses dados são introduzidos no processo penal e tomados como verdade. O que há de republicano nesse processo? Então, eu devolvo a palavra para o André, dizendo que a verdade está ali, embora ela seja desse mundo, ela vai se travestir com roupagens cada vez diferentes, né, conforme as nossas andagens históricas vão acontecendo. Massa. Eu queria que... boa noite ao professor Rosmar Antoni, que chegou agora há pouco, não sei se está aí ainda. O professor Rosmar, ele tem uma expressão, eu não sei se é dele, Rosmar pode me corrigir, caso esteja ouvindo, para classificar isso que você mencionou, de tortura soft, uma um pouco parecida quando, eu não sei se foi do Amódio que você mencionou, a suave inquisição, é o Amódio que fala? Eu entendo, Ricardo, e eu compactuo. Boa noite, Rosmar. Eu compactuo dessa sua ambivalência. Na verdade, eu me divido sempre entre o André com um pezinho nas esperanças e promessas liberais clássicas, e o André anarquista, né? Porque é um pouco o André minimalista penal e o André abolicionista, né? Então, quando diz André, você é abolicionista, depende. Quando? Hoje não. Quem sabe amanhã. É a metamorfose ambulante, eu acho que é importante para a gente sustentar esse pensamento mutante da academia. E aí, o que é que acontece, Ricardo? Se eu for assumir uma postura absolutamente, como é que eu posso colocar, descrente, eu vou entender que o processo penal ele vai sempre ser um mecanismo fadado a degenerescências autoritárias, né? Então, ele sempre vai conseguir uma linha de escape para conseguir se tornar um mecanismo de execução de um projeto de poder. Então, eu teria que procurar o problema de resolução dele fora do processo, e não dentro do processo. Então, para acreditar no processo, eu tenho que acreditar nas suas promessas. São promessas difíceis, porque trazem germens autoritários, como eu tinha dito,
muitas vezes ali escondidos em uma série de institutos ali presentes, e esse seria um deles, sim, eu concordo. Eu acho que o pior do que já foi feito no processo penal, na história humana, foi feito em nome da verdade. Então, trabalhar com a verdade é sempre muito complicado, né? Prestar louvores à verdade mais ainda. Mas o que eu penso, Ricardo, é que se essas promessas liberais elas podem minimamente virem a ser cumpridas um dia, seria buscando aí aquela tangente que a gente pode trabalhar em um pensamento do deslocamento da verdade, a lá Rui Cunha Martins, né, juntamente com uma epistemologia mais séria. Então, a partir do momento que a gente não vai usar a verdade como significante aberto, que a gente pode, em nome dela, legitimar todo tipo de atrocidades, e essa verdade que tem que estar lá, porque alguma verdade vai estar lá, ainda que dentro de um regime de verdade que é desse mundo, sim, sem dúvida nenhuma, mas é com ele que a gente tem que contar, é com ele, ou é para ele que a gente tem que elaborar, né, toda essa gama, esse aparatos de controle. Afinal de contas, esse regime de verdade, nós também somos frutos dele, nós estamos aqui inseridos dentro dessa lógica, que temos que trabalhar com ela dentro de um processo, mas que sim, pode ser um regime tanto quanto cruel, tanto quanto sórdido, para pretextos autoritários, mas é com base em tudo isso daqui que a gente tem que trabalhar para que a gente tenha, e aí me parece que esse é o ponto de concordância entre a gente, um processo penal de maior qualidade, né? Um processo penal que ele pode entender, a verdade vai estar lá, mas a verdade não é álibi para tudo, então a gente tem que entender que, em nome da verdade, eu não posso fazer com que o juiz perca o seu papel, o juiz ultrapasse suas fronteiras de atuação, a gente tem que entender que eu não posso violar o limite da prova ilícita, eu não posso violar a própria tipicidade formal, né? Infelizmente, hoje, a gente tem o pior dos mundos hoje, às vezes, me parece, né? Por quê? Porque a gente tem uma verdade que ela vai ser usada como álibi para que a tipicidade formal vá às cucuias, né? Uma tipicidade processual, para que a gente possa dizer, não, faz um show-up aí, reconhecimento de pessoas, não, mostra aí, reconheceu, tá vendo? Isso aí é verdade, ele reconheceu, senão não teria reconhecido. Então, a verdade está lá, mas é a pior verdade possível, né? É aquela dimensão mais perversa, mais sórdia, mais ardilosa que vai estar ali presente, para que a gente possa implodir com qualquer possibilidade de controle de legitimidade da prova, né? Então, me parece fundamental resgatar isso. É a panaceia? Não. Vai ter seus problemas, como tudo no processo penal. Como tudo no processo penal. É algo que tem adesão popular para ser modificado em pouco tempo? Não. Não é. Mas olha só, juiz de garantias também não era, né? Juiz de garantias também não é. Então juiz de garantias vai ser a panaceia? Não, também não, porque nada vai ser, né? Então, vai se perverter? Vai, porque as coisas não se dão no plano da normatividade, pura e simples, né? Então, muito suor vai ser derramado, espero que não sangue, para que a gente consiga ter um juiz de garantias minimamente condizente com a sua idealização, né? A gente possa fazer ele funcionar minimamente parecido com o que a gente imaginava que ele fosse, e não se descambe para um juiz de instrução. Mas eu tento sustentar, por mais que eu compactue de uma visão pessimista, eu tento sustentar, Ricardo, aquele otimismozinho ingênuo, às vezes, dentro de mim. Né? Eu digo, não, mas peraí, tudo bem, juiz de garantias pode ser ruim porque ele pode virar um juiz de instrução, ou apenas ali um parceiro do juiz na fase processual. Mas não é melhor ter e tentar lutar para que ele possa se aproximar dessa sua idealização do que não ter, e a gente tem que trabalhar ali com o controle de um juiz só, né, que vai estar atravessando todo o processo. Então, não é melhor a gente batalhar por controles epistêmicos mais sérios, do que não ter, e aí essa verdade ser usada a gosto do freguês. Então, é nesse sentido que eu falo da necessidade da gente revitalizar a verdade dentro do processo penal, mas sempre não colocando ela num pedestal, né? Nunca colocando ela como ídolo a legitimar tudo que possa ser feito dentro do processo penal. Eu conversava na UNIT, ainda em tempos de velho normal, a gente trouxe o professor Pasquale Bronzo, e ele falava para a gente que na Itália, eu não sabia disso, a Itália não tinha controle de prova ilícita, eles não teriam, no plano normativo, né, no código italiano, o controle que teríamos no nosso 157. O professor Pasquale disse que o nosso 157 não tinha um correlato no Código de Processo Penal italiano. Eu fiquei surpreso.
Isso fazia com que houvesse um controle puramente jurisprudencial, ou mais maleável, e que permitisse essa permeabilidade para uma série de provas ilícitas serem usadas em nome da verdade, da tal da verdade. Então, é complicado porque o problema que a gente trata aqui é um problema complexo. Eu não sei se o Ricardo quer falar algo mais, eu devolvo a palavra. Eu não tenho mais nada a falar por hora, então fiquem à vontade, se quiserem trazer perguntas. Mas, Ricardo, devolvo para você aí, para você trazer aí seu contraponto. Eu acho assim que também acho até para aproveitar o tempo, né? A Lívia tinha feito a advertência inicial, a gente ia até 1 hora e 10, a gente está com horário, então vamos abrir para pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta para mim, para o André, fique bem à vontade. Mas se o senhor quiser finalizar também, acho que se vocês quiserem pegar aí uns 5 minutinhos cada um para fazer uma fala final, fiquem bem à vontade, tudo é só por causa do horário de vocês mesmo. Eu ficaria aqui a noite toda escutando essa discussão. Não, acho que podemos passar sim para o debate. É a melhor parte sempre, né? Com certeza. Olha, tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler, viu, para vocês. O Alfrânio perguntou: o professor André falou sobre o fato de toda democracia ter um germe de autoritarismo, bem como sobre as dificuldades conceituais do termo. Posto isto, gostaria de saber, existe um nível de autoritarismo que pode ser considerado tolerável em uma democracia? Principalmente se levado em consideração que muitas vezes esse autoritarismo decorre justamente da anuência da maioria das pessoas? Acredito que foi uma pergunta para o André. Eu acho que foi uma pergunta muito boa. É uma pergunta que, inclusive, ela acaba fazendo eco a perguntas que eu tenho. Então, quem foi que fez essa pergunta, Lívia? Alfrânio José Mendes. Então, Alfrânio, se você está acompanhando isso daqui desde o começo, você viu quando eu falei da minha metamorfose ambulante, né, no meu pensar. Então, o André anarquista vai dizer, não há absolutamente nenhum nível de autoritarismo que deve ser tolerado em qualquer espécie de conformação político-social. Não tem. Tudo tem que ser excomungado. Agora, o André, que vai ter o seu pezinho no liberalismo, vai dizer, não, peraí, existe um autoritarismo, vamos chamar assim, com perdão da simplificação, um autoritarismo do bem, né? É claro, quando eu estou falando de autoritarismo, eu estou falando em uma degenerescência de qualquer possibilidade de autoridade. Mas se eu tenho instituições, eu tenho autoridade, né? Se eu tenho instituições que vão fazer valer um procedimento, instituições que vão precisar de um respeito a uma verdade construída por elas, instituições que vão colocar em curso leis, que vão executar políticas públicas, ela tem intrinsecamente algum nível de autoridade, que aí a gente teria que fazer uma reflexão talvez até mais filosófica, para entender se ela está percorrendo o mesmo caminho do que poderá descambar para o autoritarismo. E se é só uma questão de grau, ou seja, se a questão é de intensidade, ou se a questão é de qualidade. A gente está falando de coisas diferentes, né? Uma coisa é autoridade, outra coisa completamente diferente seriam os autoritarismos que aqui estamos, esses bolsões autoritários, né? Que estamos aqui debatendo. E aí, o que é que eu te diria? Eu tenho um apreço à obra de Gilles Deleuze, sobretudo com Guattari, e ele fala muito dessa... Ele vai puxar muito mais para a questão do capitalismo, né? Do capitalismo e a esquizofrenia, é o subtítulo lá do Antiédipo, quando ele fala como as sociedades tidas como primitivas buscavam esconjurar corriqueiramente qualquer espécie de colonização, né? Mas não necessariamente autoritária, mas de qualquer possibilidade de uma axiomatização, né? Como é feita pelo capitalismo. Eu entendo que a gente vai ter essa possibilidade de convívio com a palavrinha difícil, axiomatizações, que, não, de certa forma, pelo menos quando a gente fala do que a gente vê por aí, axiomatizações profundamente coladas no autoritarismo, o que é isso que ele vai falar de axiomatização? A gente vai falar de uma espécie de releitura da vida pelos mecanismos capitalistas, corriqueiramente, pelo menos contemporaneamente,
neoliberais, não? Então, o que é que a gente percebe hoje? A gente percebe uma possibilidade muito maior de fugir de códigos binários, arcaicos, anacrônicos, oriundos de uma época passada. Então, hoje, o capitalismo ele vai estar aí muito presentemente facilitando a pluralidade, que vai permitir com que a gente tenha essa ilusão da liberdade, né? Então, vivo diferente, então vamos aqui aproveitar para que a gente possa exercer os modos de existência das mais variadas maneiras possível, mas ele vai estar lá axiomatizando, né? Ele vai estar lá presente. Aí o Black Lives Matter, então ele vai vender a camisetinha do Black Lives Matter, o bonezinho, o bottom, etc, etc. Então, essa possibilidade de apreender, né, de colonizar, de espalhar as suas malhas, eu estou fazendo aqui o paralelismo com o capitalismo, eu vejo de forma muito parecida quando a gente fala do autoritarismo, né? A gente está falando de algo que sempre vai estar lá contido, vai precisar ser esconjurado, porque ele sempre pode realizar, não a axiomatização, mas ele vai sempre tentar sobrecodificar o que está lá, né? E essa sobrecodificação, ela só consegue ser evitada com muito constrangimento. Quando eu digo constrangimento, eu me refiro ao quê? Eu me refiro a leis, mas não só a leis, como a gente vem aqui conversando. Eu me refiro aqui a leis, afinal de contas, eu tenho que ser minimamente crente a um sistema liberal, né, a uma democracia liberal, mas leis que vão servir de base para uma disputa no campus, né, para a gente conseguir, dentro do dia a dia, a advocacia, a defensoria pública, o Ministério Público, claro, o Ministério Público pode ser o grande parceiro e deveria ser um grande parceiro, às vezes às vezes não, na luta pela democracia, e o judiciário, né? Todos eles presentes para poder fazer dentro dessa configuração, dentro desse palco, com todos esses players aí colocados, fazer com que isso que eu chamei de germe de autoritarismo fique o tempo todo encapsulado, né? Como se fosse apenas um embrião ali ameaçando aquela estrutura. Mas eu, particularmente, pelo menos de acordo ou pelas leituras anarquistas que têm me influenciado mais contemporaneamente, eu não vejo como ele ser decepado. Eu não consigo imaginar uma democracia nesses moldes, né? Estou falando da democracia liberal, absolutamente desprovido desse germe. Certo. Marquinhos queria fazer uma pergunta. Pode ligar o áudio, acho que fica mais fácil. Que aí... Sim, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Bem, primeiramente, queria dizer que é uma felicidade aqui estar escutando dois, para mim, que são referências, né, na minha formação acadêmica, vamos dizer assim. O André foi meu orientador na graduação, meu professor, né, estou com ele, estou junto dele já tem 10 anos praticamente, em pesquisas, em desenvolvendo coisas, então, me incentivou a ir lá para a PUC, onde ele estava terminando o doutorado, ele que me incentivou a ir fazer o mestrado lá, então, né, tem nem que falar em relação ao André, e o professor Ricardo Gleickner, que também é minha referência no processo penal, lá na PUC, sempre foi a referência que eu tive, ele, claro, os outros, mas o Ricardo sempre foi muito alinhado ao que ele pesquisa e o que ele produz. E também a minha pergunta vai mais direcionada ao professor Ricardo, porque lá na minha dissertação eu pesquisei sobre a oralidade no processo penal. Eu me atentei a isso, na verdade eu não entrei lá no programa com esse tema, mas eu acabei que lá com as aulas, enfim, eu acabei mudando um pouco de tema e indo, não saí muito do meu objeto, mas acabei escolhendo pesquisar a oralidade. E eu acabei, e lá, né, claro, a gente, quando se aprofunda no tema, a gente vê diversas facetas, né, e eu fui, inclusive, para aquele curso que tem do Serra, lá, que é um instituto aqui da América Latina e tal, e lá já no final da minha dissertação, eu me dei com um texto do Ricardo que mudou um pouco minha perspectiva em relação a isso. Já tinha praticamente, eu acho que eu já estava para ir para a banca, e aí eu li o texto no livro que ele escreveu, um artigo do Plea Bargain, que ele organizou, e tem um texto. O texto dele me abriu
os olhos em uma coisa em relação a... Porque no discurso acadêmico mais mainstream, vamos dizer assim, diz que o Brasil é uma ilha inquisitorial dentro de uma América Latina, vamos dizer assim, acusatória, né? Onde todos os outros países trocaram seus códigos de processo penal, enquanto formando um sistema adversarial e acusatório, baseado na oralidade, enfim, todo esse discurso, enquanto o Brasil não. O Brasil continua com um código inquisitório de 1941, inspirado lá no Código Fascista Italiano. Enfim, esse é o discurso, né, que a gente tem. Só que esse texto do Ricardo me abriu os olhos com isso que ele falou em relação ao plea bargain, né, aos acordos, de que, veja que a maioria desses códigos aí da América Latina, eles trouxeram o plea bargain. Então, a maioria dos casos que são resolvidos pela América Latina, por esses países da América Latina, eles são feitos por meio de acordo. Então, as condenações são baseadas por meio de acordo. E aí, e esse próprio Serra, né, que é o instituto, ele financiado pelos Estados Unidos, por algum órgão lá dos Estados Unidos, e isso e hoje em dia eu estou mais ligado e pesquisando mais a questão do neoliberalismo, ou até mesmo do liberalismo autoritário, que o Ricardo também trata no livro Autoritarismo dele, Autoritarismo do Processo Penal. Enfim, mas o meu questionamento é basicamente esse, como é que ele vê essa questão desse discurso majoritário entre entre os que falam que os códigos de processo penal da América Latina eles são acusatórios e orais, enquanto o nosso código ele é inquisitório e escrito, mas nesse sentido de que eles estão entrando com um acordo, né, com muito mais condenações com base em acordo, sem nem ter processo penal. Professor, o senhor está sem áudio. Está desligado. Bom, desculpa, eu acabei caindo 2 vezes aqui. Eu estava acostumado uso mais o Zoom, daí eu cliquei 2 vezes só para tirar o meu vídeo, porque meu cachorro estava me incomodando aqui, eu queria abrir a porta, e aí eu saí, 2 vezes eu saí. Então agora, mais uma vez, eu esqueci de ligar o áudio. Marquinhos, dizer para ti que é um prazer, de novo, te encontrar e dizer que a tua pergunta é muito apropriada. Eu tô para terminar, há muito tempo estou juntando dados para um artigo, é um artigo meio que perca o que resta dos teus amigos. É um artigo que, se você publica, você vai para o limbo da amizade. Tens toda a razão. Eu conversei muito com o professor Máximo Langer, ele teve na PUC o ano passado, e o Máximo, ele a meu juízo, assim, talvez, seguramente nas Américas, é a maior autoridade sobre plea bargaining, mais do que os próprios americanos, porque o Máximo, ele é alguém que lê os europeus e lê o que nós, latino-americanos, falamos. Então, a grande parte das literaturas americanas sobre plea bargaining é o universo, né? É como acontece na final da NBA, campeões do mundo, né? Então, ou seja, campeão dos Estados Unidos é campeão do mundo. E é um pouco esse o sentimento que eu tenho quando eu leio os americanos, né? Que saiu dos Estados Unidos, eles não conhecem muito. E o Máximo é alguém que, por ser latino-americano, né? E por viver nos Estados Unidos, ele tem essa facilidade de contato com ambas as culturas jurídicas, né? E ele também entrou como aluno do professor Damasca, que um dos grandes comparatistas ainda vivos no processo, no direito processual penal. E eu conversava com o Máximo sobre isso, né? Há uma questão fundamental. Há um texto do Máximo que está publicado na revista da URGS, chamado Revoluções e alguma coisa do gênero. Quem tiver interesse, vá atrás. É um texto longo, e eu falei com ele sobre a metodologia que ele empregou. Ele fez, então, entrevistas com cerca de 60 pessoas, e a maior parte dos códigos processuais penais latino-americanos considerados acusatórios, eles foram financiados pelo USAID, que é o organismo
que via de regra, onde tem anticorrupção, eles estão envolvidos, eles financiam reformas liberais no mundo todo, e eles financiaram através do Serra. Eles financiaram através do Serra, porque eles entenderam que precisavam de um representante latino-americano que falasse a língua. O professor Julio Mayer, o primeiro código reformado na América Latina foi o Código da Guatemala, e quem foi para Guatemala para redigir o código foi o professor agora falecido, o grande professor Julio Mayer. O Julio Mayer não descia muito para os americanos, e quem foi chamado para compor foi o Alberto Binder, que teve num dos congressos da mentalidade inquisitória. E até foi engraçado porque o Luiz Cani, que é meu orientando o doutorado aqui, fez uma pergunta para o Alberto Binder, perguntando o que ele achava da relação do plea bargaining com o neoliberalismo. O Alberto Binder ficou muito atacado, né, se sentiu atacado com aquela pergunta, e disse que neoliberalismo e processo penal não tem nada a ver. Bom, mas seja como for, há um quesito que é muito enfatizado por todos os membros, pelo Serra e por muitos professores, que é, número 1, a oralidade salva. Então, mas a oralidade, ela já era perspectivada pelo próprio Francisco Campos. Então, não sei se algo idealizado ou justificado pelo próprio Francisco Campos acresce muito, por isso chama uma oralidade autoritária, né? Assim, isso é induvidoso, que no Chile, a experiência chilena, a experiência uruguaia, são de uma mudança significativa de cultura judicial. Não há dúvidas. Não confundamos a mentalidade ou um tratamento civilizado que um juiz ou um promotor dê, e que não é mais do que obrigação como um agente público numa república, ao acusado, ao advogado, seja quem quer que for, né? Superar as velhas oligarquias clientelistas é algo obrigatório numa república, mas todas as reformas latino-americanas introduziram acordos, todas elas. E a minha discussão com o Langer era, Máximo, mas o que é o melhor, né? É melhor ficar, eu e ele sustentamos que é melhor um código inquisitório, como o nosso, do que os códigos acusatórios latino-americanos. E, para não dar muita... Eu quero citar aqui, eu vou citar muito rapidinho, Lívia, quatro questões. Eu fiz uma compilação de dados de todos os países latino-americanos da América Central que reformaram seus códigos. Todos eles, após as reformas, aumentaram a população carcerária em mais de 150%. Então, algo me faz desconfiar, e aí eu acho que aqui eu dialogo com o André anarquista, né? Diz, viu, eu sabia, né? Estava lá, que a reforma acusatória, da maneira que ela é imposta, ela traz prejuízos democráticos maiores do que os velhos e arcaicos modelos inquisitórios. A gente toma em consideração, olha só, dados do Paraguai. O Código do Paraguai é de 98, a reforma. Em 1995, o Paraguai tinha 2.768 presos, o que daria 57 presos por 100 mil habitantes, que é o dado que se usa de regra em pesquisas criminológicas, né? Os níveis de prisionização. 95, 3 anos antes, 57 por 100 mil. 2014, muito tempo já após a implementação do código. 2014, o Paraguai teve 10.949 presos, 5 vezes mais, com uma taxa por 100 mil de 167 por 100 mil. Veio de 57 para 167, a mais de 300% aqui, de aumento de taxa de prisionização. Como se faz isso? Ora, quando você acelera aqui no acordo, e quando me refiro a plea bargaining, eu não me refiro a transação penal ou qualquer outra coisa. Plea bargaining é negociação de pena de prisão. Negociação de pena com pena de prisão. O Chile é um exemplo. 95, o Chile tinha 22 mil presos. A média, 153 por 100 mil. O Código do Chile começou a ser implementado e terminou de ser implementado em 2000 e alguma coisa. 2010. Então, quase uma década de aplicação do Código Acusatório chileno. A população carcerária salta
para 54.628. Então, duplicamos a população carcerária com os códigos acusatórios. E eu queria trazer o dado, por último aqui, gritante, né? O dado da Colômbia. Código de Processo Novo, 2004. Em 2003, a população carcerária colombiana era de 51.518, com uma média alta de 128 por 100 mil. 2018, então, já aí alguns anos após a implementação, a população carcerária dobra, vai para 118.513. E a taxa de prisionização vai para 239 por 100 mil. Ela também é em torno de 300% de aumento. Eu acho que esses dados, eles falam por si mesmo, em relação àquilo que se espera de um processo penal. Óbvio que qualquer introdução de mecanismos negociais de pena com pena de prisão, procede-se à elevação da taxa carcerária. Se a gente olhar os gráficos dos Estados Unidos, embora seja difícil fazer essa cogitação, porque a quantificação de presos se dá por estado, né? Mas na justiça, na competência federal, na jurisdição federal norte-americana, a década de 80 é a que faz quase que uma linha reta de crescimento de população carcerária, que sai de 500 mil para 2.800.000 agora, né? 700. Não foi a invenção do plea bargain, foi a sua banalização. Então, esse instituto está diretamente relacionado ao aumento de taxa carcerária. Ô, Ricardo, posso meter o bedelho? Desculpa, não escutei. Posso meter o bedelho? Posso me interferir na... Claro, fica à vontade. Então, veja, longe de estar defendendo o plea bargain, né? Pelo amor de Deus, eu acho que é um instrumento que eu não quero defender nunca. É só por uma curiosidade epistêmica, vamos chamar assim. Mas as taxas de encarceramento aqui no Brasil, elas também não tiveram um aumento gritante durante o século XXI? Então, será que isso não pode indicar, não que o plea bargain contribuiu para o aumento, mas sim que o código acusatório não foi suficiente para minimizar esse prejuízo? Eu te diria que não, André. Eu te diria que o plea bargain ele tem um empuxo de incriminação muito alto. Ele tem um empuxo criminalizatório. Claro que os dados do Brasil, eles são dados que vão crescendo, mas o que talvez nós possamos ponderar é que, caso nós tivéssemos implementado o plea bargaining, nós teríamos o dobro da população carcerária. Eu não tenho muita dúvida que colocar o plea bargaining no Brasil é 100% da população carcerária. Então, a gente vai para quase 2 milhões aí. Fácil. Tá? Então, não são animadoras essas perspectivas se nós entendemos oralidade e acusatoriedade como a liberalidade ou a liberalização para se fazer acordo no processo penal, que é uma característica completamente diferente. Certo. Tem mais uma pergunta aqui que eu acredito que vocês já responderam um pouquinho, mas eu vou ler. Foi do Ranier. Ele perguntou: os professores acham que o Instituto do plea bargain é um instrumento de amalgama travestido de autoritarismo no processo penal? Aí, ao mesmo tempo, o plea bargain traz uma vestimenta velada de processo inquisitorial. A troca do indivíduo exercer seu amplo direito de defesa por conta de uma acusação em toque de caixa para alcançar a finalidade da pretensão punitiva do indivíduo. Vocês acreditam que, diante do cenário pessimista e dar uma justificativa de combate à corrupção e criminalidade, o plea bargain seria um futuro no direito penal no Brasil? Não, muito rapidamente, sim, eu acho que é inevitável. Ele não foi introduzido ainda, ele não passou, certo? O acordo de não persecução, ele não é plea bargain. É um mecanismo consensual, mas não é plea bargain, porque não tem pena de prisão. Agora, o momento que ele for admitido, né, para todas as espécies de crime, nós vamos ter um impacto significativo. Ele força algumas outras questões. Eu não tenho tempo para desenvolver isso, mas ele força o excesso de acusação, o overcharging, ele força prisões, a facilitação das prisões para confissões, enfim, são vários problemas que acontecem por força dele. Eu vou fazer eco aí ao que o Ricardo colocou, só pontuando que o plea bargain, eu acho que ele é um excelente exemplo, não só ele, mas como esses mecanismos de justiça negociada,
dessa pseudo-liberdade, né? Essa liberdade vendida aí, esse autoritarismo vendido com esse verniz de liberdade. Parte-se da premissa de que o cidadão é livre para negociar, né? É a mesma lógica do negociar com o patrão, né? O patrão chega aí nesse momento de pandemia e diz, vou reduzir seu salário. Não, rapaz, vamos negociar, senta aqui. Então, você pode negociar com o Ministério Público, que teve todos ali os elementos para fazer um overcharging, para conseguir, Deus sabe lá como, elementos colhidos na fase policial com muito pouco controle, e que agora vão estar lá lastreando essa imputação, né? Em cima disso daí que você vai tentar negociar. Então, essa liberdade que está aí presente é tudo menos liberdade. Certo. Se vocês querem fazer uma fala final, como é que é? Fiquem bem à vontade. Eu queria, mais uma vez, registrar aqui minha alegria de estar nesse diálogo aqui com o Ricardo, com os demais. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração pelo Ricardo. É uma das pessoas, assim, quem eu me espelho para conseguir ser um pouquinho o que ele é hoje no processo penal. O Ricardo, ele... Não vou dizer que ele tem um defeito, que vai soar estranho, mas um defeito para os graduandos. Para mim, é uma excelente qualidade. Ele não tem um manual, né? Não tem um manual. E tomara que nunca tenha. Porque, nada contra, mas eu acho que ele consegue, nessa ausência... Não que você ter um manual vai fazer com que você ingesse o seu pensamento, pelo contrário. O Rosmar é um exemplo, que tem um manual que a cada ano ele muda e repensa e acrescenta e vai remodelando. Mas o fato de você, o próprio Auri também, né? O fato de você ser um manual te deixa conhecido bastante no meio da graduação, né? Então, às vezes, a gente quer montar um congresso desses mais pop, o próprio congresso aí que eu chamei de Ricardo, traga um nome bom, um nome conhecido, né? Traga um nome conhecido entre os graduandos. Eu disse, olha, entre os graduandos, assim, talvez os meus alunos conheçam, mas eu não sei se os graduandos em geral vão conhecer. Mas tem o professor Ricardo Gleckner, que é fantástico, escreve assim, assado. Não, traga, fale com ele. Infelizmente não bateu a agenda, né? A gente quase consegue trazer ele, mas não deu para bater a agenda. Mas, assim, eu não estou aqui, tá? Não ganho aí nenhum percentual das vendas de livros do professor Ricardo Gleckner, mas leiam Ricardo Gleckner. Ele é alguém que tem que ser lido, ele é alguém aí que está muito atualizado, está na crista da onda, ele é um dos grandes nomes do processo penal contemporâneo. Então, pode ser que alguns dos que estão aqui presentes não conhecessem ele antes dessa live, desse debate, não sei, mas busquem textos dele. A gente na UNIT tem essa ferramenta fantástica, que é a biblioteca virtual, que nos dá acesso a todas as revistas do IBCCRIM e da revista de estudos criminais. Então, vocês podem buscar artigos dele lá, pode pegar a revista do IBRASP, né, Brasileiro de Direito Processual Penal, aberta para quem quiser, pode catar vários textos dele, acho que na academia.edu tem também lá, Ricardo, tem também, né, e vocês vão encontrar muita coisa bacana, né, além dos livros dele, esse mais recente, o Autoritarismo no Processo Penal. Então, muito bom, eu tive a honra de ter ele na minha banca, a minha banca de doutorado, assim, uma banca que eu queria moldurar e botar assim pendurado em cima da minha lareira, mas o problema é que eu não tenho uma lareira, né? Então, isso vai ficar guardado apenas na memória, nas fotos, mas foi um prazer tê-lo na minha banca, é um prazer tê-lo aqui. Eu espero que a gente possa se reencontrar em Porto Alegre, aqui, onde quer que seja. É sempre muito bom escutar ele, escutar um pensamento oxigenado, escutar alguém que está aí sempre pesquisando e com essa fome aí gigantesca por produzir algo novo dentro do processo penal. Então é isso aí. Queria agradecer mais uma vez, Lívia, Lara, pessoal todo aí da LAPEC, eu acho que vocês fazem aí um projeto excelente, né? Não preciso aqui, não sou eu que vou chancelar todo o sucesso que vocês têm feito na UNIT ou no UNIT com a liga de vocês. Parabéns. Obrigada. E boa noite. Queria também agradecer a presença do professor Ricardo pela disponibilidade, do professor André também, assim, o André foi também minha inspiração na faculdade, e agora que eu conheci o professor Ricardo também por meio de suas obras, assim, mudou muito meu pensamento. No início eu até brincava com o André, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada,
Aí ele, Carla, lê esse aqui, vem por esse artigo. E aí eu consegui, mas queria agradecer a presença, foi um debate, assim, incrível. Agradecer também a presença do professor Rosmar aqui. Muito obrigada por nos dar essa satisfação. Eu também gosto muito do professor Rosmar e de todos que compareceram. A gente está tentando achar uma forma justamente de trazer esse conhecimento para todos. E é isso, não tenho palavras para dizer como é que eu estou feliz pela presença de vocês, feliz por esse debate. Acho que foi um aprendizado muito grande para mim, acredito que para todos que estiveram presentes. E é isso. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, ou se não, queria deixar aqui só reiterar meus agradecimentos, dizer que o André, foi um prazer rever, e mais do que isso, eu quero te contratar como relações públicas, com tempo disponível. Marquinhos, foi um prazer também, Lívia, Rosmar, a todos e todas. Então, encerramos por aí, mas quero dizer que fico à disposição se alguém tiver necessidade, precisar entrar em contato, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, na medida do possível eu respondo vocês, e dizer que não desanime, apesar de tudo que nós falamos, tem um fundo otimista nisso, né? O grande pessimista, no fundo, tem um otimismo invisibilizado, vamos assim dizer. E fiquem todos bem, né? Fiquem todos bem. Verdade, muito obrigada. E também, exatamente isso, todos fiquem bem, vamos nos cuidando, que já isso passa. Obrigada pela presença de todos, vamos encerrar aqui. E semana que vem tem outra live com Marquinhos dessa vez. Espero conto com a presença de vocês. E a gente vai disponibilizar o link, tudo direitinho no Instagram. Então, nos sigam, quem não segue ainda. E muito obrigada. Obrigada, André. Obrigada, Ricardo. Tchauzinho. Tchau, tchau.